Boa noite, pessoal. Meu nome é Paulo, eu sou professor de História e nós estaremos passando um tempo juntos, refletindo sobre o tema economia, sobre a perspectiva do trabalho. Agora, falar sobre o trabalho, nós temos que também estar pensando que ele envolve toda uma historicidade, ele envolve um processo histórico que vai desde a antiguidade até os tempos modernos. E nós vamos ver que há uma mudança, há várias mudanças nesse desenrolar aí do mesmo. Eu quero com isso estar, então, já propondo que a nossa abordagem ela será indo da antiguidade, passando pela medievalidade, pelo feudalismo, e chegando à modernidade ou à contemporaneidade. Se nós falarmos sobre, quando nós falamos, melhor dizendo, sobre periodicidade, ou períodos, antigo, medieval e moderno, a gente, de uma certa forma, assusta, isso causa um certo impacto, porque nós estamos pensando em tempos distantes, né? Mas a periodicidade nada mais é do que uma forma de melhor compreendermos o tempo em que estaremos estudando. Por exemplo, a gente, como disse ainda há pouco, a antiguidade está há muito tempo atrás, ou seja, há 4.000 anos atrás, antes de Cristo. 4.000 anos antes de Cristo. E ela vai até 476 depois de Cristo. A feudalidade ou a medievalidade, nós vamos ver estar começando no ano 476 depois de Cristo até o século XV. E de lá para cá, a gente então estaria entrando na modernidade enfim, vendo os acontecimentos dos mesmos. Então, um período muito longo, né? E falar sobre trabalho nesses três momentos históricos é falar de muitos acontecimentos. Mas voltando à questão, né, nós então temos como desafio o tema economia a partir dessa perspectiva: antiguidade, servilidade e modernidade. Quando nós olhamos para o trabalho na antiguidade, nós vamos ver se tratar de um trabalho compulsório, um trabalho onde não era assim voluntário, as pessoas trabalhavam porque eram colocadas na condição de escravos e tinham que produzir. E isso era fruto de alguma conquista de territórios, né? E os que eram trazidos cativos, presos, né, aprisionados nessas conquistas, eles então acabavam sendo uma mão de obra escrava. Quando não era a partir da mão de obra escrava, ele também exercia essa função em decorrência de ter contraído alguma dívida com algum senhor, com algum proprietário, e, na verdade, ele então entrava na condição de escravo por dívidas, né? Enfim, esse é o momento em que nós vemos a escravidão, o trabalho compulsório na antiguidade. Na servilidade, por exemplo, a gente vê que também não era uma coisa voluntária. Havia um acordo, havia assim um contrato de vassalagem, né, onde aqueles que eram os suceranos, aqueles que eram os senhores proprietários, grandes latifundiários, eles tinham um acordo com uma classe que movia para eles os bens que eles necessitavam, em contrapartida recebiam condições de vida. Nesse caso, a gente vê que também não se tratava de um trabalho voluntário, mas um trabalho escravo, era um trabalho compulsório, né, nesse período. E num terceiro momento, quando nós vamos falar sobre a economia na contemporaneidade, e também sob essa perspectiva de que ele vem desde a antiguidade como um trabalho compulsório, como um trabalho escravo, talvez coubesse aqui uma pergunta da nossa parte: há trabalho escravos nos dias atuais? Existe, nós poderíamos dizer que nós conseguimos enxergar algum vestígio, algumas mostras de trabalho escravos na atualidade? Basta a nós, então,
olharmos para a questão do trabalho forçado, basta nós olharmos para o trabalho insalubre, basta nós olharmos para o trabalho onde os descasos, a aplicação dos quesitos legais sobre os trabalhos não tem sido observado, nós diríamos que, sim, há trabalho escravo muito presente e nítido na nossa sociedade. Nós vamos parar aqui a nossa fala, quem sabe num outro momento podendo continuá-la.